Você certamente já viu no noticiário algo sobre as relações e conflito entre os nossos poderes. Congresso Nacional, Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, dentre outros. Meu nome é Pedro Gama. Na aula de hoje nós vamos discutir um pouco mais o conceito de separação de poderes. Um Estado democrático de direito pressupõe, dentre diversas outras questões, que o poder do Estado não esteja centralizado nas mãos de uma única pessoa ou de um único órgão. Afinal de contas, a centralização excessiva do poder é um grande convite para o autoritarismo e para a violação dos nossos direitos. Quem primeiro fez essa relação entre a necessidade de separação do poder e preservação das nossas liberdades individuais foi um pensador francês que ficou marcado na história política ocidental. Barão de Montesquieu, no ano de 1748, publica uma obra chamada Do Espírito das Leis, em que defende a necessidade de que o poder seja dividido em três: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. A ideia de separação de poderes, na verdade, existe desde o pensamento na Grécia Antiga, podendo ser encontrada, por exemplo, na obra do filósofo Aristóteles, no século VI a.C. Mas Barão de Montesquieu é o primeiro pensador a formular a separação de poderes não apenas como uma divisão de funções, mas uma divisão que busca garantir a preservação dos nossos direitos individuais. A ideia de separação de poderes, proposta por Montesquieu, passou por um grande processo de evolução ao longo do pensamento ocidental. Os norte-americanos, no século XVIII, também trouxeram a ideia de separar poderes para a Constituição americana, num sistema que ficou conhecido como checks and balances. No bom português, pesos e contrapesos, ou seja, a ideia de que um poder deve balancear e controlar o outro, garantindo assim que nenhum poder seja absoluto e cometa arbitrariedade sobre o povo. A Constituição Federal Brasileira de 1988 abraçou a ideia de tripartição dos poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Embora com uma concepção muito distinta da elaborada por Montesquieu no século XVIII, a tripartição brasileira dos poderes mantém a ideia de que os poderes devem atuar de maneira independente e harmônica. Ou seja, cada poder deve ter independência suficiente para balancear o outro poder, de modo que nenhum poder domine o outro. Mas os poderes devem também atuar de forma coordenada e harmônica, visando sempre atingir os objetivos e missões definidas pela nossa Constituição Federal. O Poder Legislativo é, em regra, responsável por votar e aprovar leis, bem como fiscalizar a atuação do Poder Executivo. O Poder Executivo, por sua vez, é o responsável por fazer a administração do poder público, gerindo os recursos públicos e executando as políticas públicas. O Poder Judiciário, por fim, é o poder responsável por resolver as lides e confrontos judiciais, interpretando e aplicando a lei. Na União, o Poder Legislativo é representado pelo Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nos estados, o Poder Legislativo é representado pelas Assembleias Legislativas Estaduais e nos municípios, pelas câmaras municipais. O Poder Executivo, no âmbito da União, é representado pelo Presidente da República, nos estados pelos governadores e nos municípios pelos prefeitos. O Poder Judiciário possui uma organização distinta, dividida entre tribunais estaduais e federais. O órgão máximo do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF. Mas essas questões mais específicas nós iremos discutir em outras aulas. Fato é que nossa Constituição Federal delega distintos poderes e competências para cada um dos poderes, garantindo que eles possam atuar de maneira equilibrada e evitando qualquer sobreposição de um poder sobre o outro. A título de exemplo, podemos pensar no processo de elaboração de uma lei. Conforme iremos estudar, uma lei, para ser elaborada, em regra, depende da aprovação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E caso ela seja contrária à Constituição, poderá ser declarada nula pelo Poder Judiciário. Outro exemplo interessante sobre essa relação harmônica e independente é a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário. Os ministros são indicados pelo Presidente da República, Poder Executivo, mas dependem da aprovação pelo Senado Federal, Poder Legislativo. É natural que nessas relações entre os poderes alguns atritos surjam. Não é incomum vermos nos jornais notícias de que membros de determinado poder façam críticas a membros de outro poder. Conflitos entre Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Presidência da República, por exemplo. Tais conflitos são naturais e fazem parte da democracia quando ocorrem dentro da institucionalidade e dos limites definidos pela própria Constituição, sem atacar a independência e a harmonia de cada poder. O problema é quando tais conflitos se transformam em ameaças que podem colocar em risco a própria separação de poderes. Este é um debate complexo sobre como os nossos poderes devem atuar para que seja sempre visado o bem-estar de toda a população, respeitando-se a institucionalidade, a democracia
e a independência e a harmonia dos poderes. Para que possamos auxiliar a pensar na organização dos nossos poderes, é imprescindível conhecer um pouco sobre a nossa Constituição Federal e o funcionamento do nosso sistema político e judiciário. Para isso, continue acompanhando o nosso curso de formação política cidadã aqui neste canal.